Olá, amigos amantes do futebol. Com uma apresentação à la Rogério Ceni do goleiro Thiago Volpi, o São Paulo bateu o Flamengo por 4-1 em pleno estádio do Maracanã, evitando assim com que o conjunto rubro-negro encerrasse a 19ª rodada do Brasileirão com o simbólico título do primeiro turno da competição. Bom, como não poderia deixar de ser, o Flamengo entrou em campo sendo considerado o franco favorito à vitória diante do São Paulo no estádio do Maracanã. Mesmo pelo fato do Flamengo estar bastante desfalcado devido às ausências aí de Rodrigo Caio, William Arão, de Arrascaeta, Diego, Pedro Rocha, Gabigol, enfim, uma série de jogadores não estavam à disposição do treinador Domenech Torrent. O Flamengo, mesmo assim, era considerado favorito à vitória por conta da irregularidade do São Paulo nos últimos jogos. O São Paulo não atravessava um bom momento, vinha de uma derrota frente ao Lanús por 3-2 no meio de semana. Então a pressão era grande pelos lados do Morumbi, principalmente sobre o treinador Fernando Diniz. Ao contrário do Flamengo, por exemplo, que acumulava uma boa série de 12 jogos seguidos sem derrota. Logo, diante de todo esse cenário, fica evidente porque o Flamengo era o grande favorito à vitória no estádio do Maracanã. Bom, e assim que a bola começou a rolar, o Flamengo já fez valer toda a sua superioridade, já que o Pedro acabou abrindo o placar logo aos 5 minutos da primeira etapa, dando a entender ali que o Flamengo aplicaria uma sonora goleada na equipe do São Paulo. No entanto, não foi isso que aconteceu. O São Paulo equilibrou as ações da partida, fez um jogo de igual para igual com o Flamengo dentro do Maracanã, e não à toa o São Paulo chegou ao empate logo em seguida, aos 17 minutos, através de um gol de Tietê. E no finalzinho da primeira etapa ainda, o Brenner teve tempo de marcar o seu gol, mais um gol marcado pelo garoto Brenner, e o São Paulo acabou virando a partida para 2-1, terminando o primeiro tempo com a superioridade no placar. Já na segunda etapa, o São Paulo voltou melhor que o Flamengo e conseguiu ampliar a sua vantagem no placar através de um gol de Reinaldo aos 14 minutos em cobrança de pênalti. E no finalzinho do jogo, Luciano deu números finais ao placar, 4-1 para o São Paulo em pleno Maracanã, uma vitória realmente categórica em cima do Flamengo, uma das mais emblemáticas desse confronto entre Flamengo e São Paulo no estádio do Maracanã ao longo dos tempos aí. E é importante salientar que o grande destaque dessa partida foi o goleiro Thiago Volpi, que acabou defendendo duas penalidades. A primeira do Bruno Henrique, quando o jogo estava 1-1 ainda no primeiro tempo, e a segunda penalidade defendida pelo goleiro São Paulino ocorreu na segunda etapa, quando o jogo estava 3-1 para o São Paulo, e o Pedro acabou desperdiçando a penalidade graças à boa defesa do goleiro Thiago Volpi, que ainda pegou o rebote também desse pênalti. Então ele se destacou na partida, e não apenas por conta das penalidades, já que o lançamento que originou o quarto gol do São Paulo na partida saiu dos pés de Thiago Volpi. Portanto, podemos dizer aí que Thiago Volpi teve uma tarde de Rogério Ceni no estádio do Maracanã. Bom, essa derrota sofrida pelo Flamengo no estádio do Maracanã não significa que o Mengão não brigará mais pelo bicampeonato brasileiro. Longe disso, até porque ainda resta um turno inteiro para disputar até o término do campeonato. No entanto, essa derrota acabou frustrando bastante os torcedores flamenguistas, que vislumbravam a possibilidade do time encerrar a 19ª rodada com o simbólico título do primeiro turno do campeonato. Os rubro-negros entendiam que o Flamengo assumiria a liderança do campeonato nesta rodada e dispararia na liderança rumo ao bicampeonato, algo que não aconteceu. O Flamengo de Domenech Torrent perde muito pouco, é verdade, mas quando perde, perde de muito. Foi assim contra o Atlético Goianiense, onde o Mengão perdeu por 3-0. Posteriormente, pela Copa Libertadores, o Flamengo acabou levando uma surra do Independiente Del Valle, perdendo por 5-0 da equipe equatoriana, e agora perde por 4-1 do São Paulo em pleno Maracanã. E isso acontece por conta dos constantes erros defensivos cometidos pelo Flamengo, mesmo nas partidas onde o Flamengo saiu de campo com a vitória. Por exemplo, na partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, onde o Flamengo bateu o Furacão por 1-0, o goleiro Hugo acabou sendo o melhor jogador em campo por conta das excelentes defesas
que ele acabou fazendo e evitando com que o Flamengo sofresse o empate ou até mesmo uma derrota em Curitiba. O mesmo ocorreu no jogo anterior pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo empatou com o Internacional por 2-2. O Flamengo, por muito pouco, não perdeu a partida frente aos gaúchos. Na minha opinião, a melhor partida do Campeonato Brasileiro até aqui. Dessa maneira, Domenech Torrent, ele precisa urgentemente organizar o setor defensivo de sua equipe para que o Flamengo tenha condições de brigar por todos os títulos que está disputando na temporada de 2020. Do outro lado, o São Paulo festeja bastante essa vitória sobre o Flamengo, afinal, ganhar do atual campeão da América, do atual campeão brasileiro, dentro do Maracanã, é uma tarefa para lá de difícil. Poucas equipes conseguirão alcançar esta façanha. O São Paulo foi capaz de golear o Flamengo, então méritos para o tricolor paulista, que subiu aos 30 pontos em 16 jogos na competição. Isso mesmo, o São Paulo tem 3 jogos a menos em relação aos seus adversários aí no campeonato. O São Paulo, em questão de pontos perdidos, seria o líder do campeonato, tem 62,5% de aproveitamento, faz um campeonato bom ali dentro da média. No entanto, o São Paulo precisa parar de oscilar, né? O São Paulo é capaz de fazer jogos muito bons, como esse contra o Flamengo, aí alternar para jogos medíocres, ruins, né? Sofrendo derrotas patéticas, como foi o caso da derrota para o Mirassol no Campeonato Paulista. Eu acredito que isso aconteça justamente pelo fato do Fernando Diniz não estar conseguindo organizar o setor defensivo da equipe do São Paulo. Aliás, essa é uma das maiores dificuldades do Fernando Diniz ao longo de sua carreira como treinador. Foi assim no Fluminense, foi assim no Atlético Paranaense. Os ex-clubes comandados por Fernando Diniz também sofriam muitos gols. Ele consegue fazer a equipe render muito bem atuando com a bola, o que não acontece quando a sua equipe está sem a bola. Ou seja, o São Paulo sofre muito por conta disso, mas mesmo assim o São Paulo vem realizando uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Essa partida contra o Flamengo foi certamente a melhor de Fernando Diniz no comando técnico do São Paulo desde a sua chegada ao clube paulista na temporada passada. Juntamente com aquele 3-0 na LDU, o São Paulo jogou muito bem naquela ocasião também. Enfim, o São Paulo precisa parar de oscilar, precisa engatar uma série de resultados positivos aí para adquirir confiança, somar pontos e aí sim ter chances de brigar pelo título do Brasileirão. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links das nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!